Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Ana Paula Gomides, que é especialista em reumatologia e está explicando para nós a questão da fibromialgia. Doutora, nós estamos falando a respeito de dores, existem pessoas que dão desculpa para as dores, mas existe assim uma forma que a pessoa fala assim, isso daqui é um alerta para a doença? Existe algum alerta no corpo da gente que a gente fala, não, peraí, isso daqui não é dor de cansaço, isso daqui não é dor de velhice, isso daqui não é dor de ressaca, isso daqui tem alguma coisa a mais. Sim, eu acho que o primeiro passo é a dor que persiste muito tempo. Então, aquela dor que não vai embora, como eu disse, né? Uma dor que independente do dia, independente da sua atividade, aquela dor ela vai e volta, ou ela está presente todos os dias, por muito tempo, né? Especialmente quem tem dor acima de 3 meses, que já, né, que a gente já fala que é uma dor de caráter crônico. Então, sentir dor acima de 3 meses, existem outras características, mas é uma das coisas que a gente usa para dizer que a pessoa tem uma dor crônica. Então, a primeiro alerta, dor por muito tempo, independente do que você faz. E a outra questão, e aí a gente acaba já falando um pouco dos outros sintomas da fibromialgia, principalmente a fadiga, a gente chama de fadiga aquele cansaço aumentado, que mesmo que você descanse ou esteja num dia tranquilo, aquele cansaço físico ele não desaparece. Esse cansaço ele também persiste por longos períodos, né? Diferente de outra situação que você descansa e o corpo se sente melhor, na fibromialgia a fadiga ela também é persistente. Tá? Então, dor junto com o cansaço físico é mais um indício de que a pessoa precisa fazer uma avaliação. É uma carinha dela. É a carinha dela. Existe algum gatilho, ou seja, um momento em que ela aparece, ou ela vai se desenvolvendo naturalmente? O que eu quero dizer é o seguinte, se a pessoa faz um movimento brusco, ou tem uma atividade, ou faz uma comida, sei lá, um remédio que ela consome, existe um gatilho para que ela apareça, já que é uma síndrome? Existem alguns gatilhos já conhecidos. Os principais gatilhos, a gente fala que é o estresse físico acentuado. O que seria isso? Quando a pessoa passa por algum momento de que há uma alteração corporal grande, então um acidente, queimaduras, algum trauma, fratura, cirurgias grandes e até mesmo outras doenças, porque muitas vezes, Roberto, a fibromialgia ela vem junto com outras doenças reumáticas e não reumáticas. Então, quando tem, às vezes, um gatilho físico, é comum, tá? O mais comum é o gatilho emocional. Então, diante de momentos de estresse emocional muito importante, seja de alguma situação adversa, ou algum processo, às vezes, de mudança, né, muito importante, seja mudança de cidade, mudança de emprego, a gente viu muito isso, e estamos vendo ainda, né, na pandemia, então mudanças que todo mundo foi, né, surpreendido, então de estresse muito grande de diversas naturezas, então o estresse emocional, tá? Ansiedade e depressão, então momentos de ansiedade ou de quadros depressivos, eles são gatilhos para fibromialgia. E um outro fator que é bem importante são as infecções. Então, processos infecciosos, a pessoa começa com aquele processo de infecção e muitas vezes melhora da infecção, mas a dor persiste. Então, às vezes, aquela infecção ela foi um gatilho para o surgimento. Nasceu ali. Nasceu ali. Nasceu ali. Nasceu ali. Eu toda a minha vida considerei que a gente tem que ter uma mente saudável. Uma mente mais ou menos preparada para os reveses da vida, uma mente preparada para aceitar, né, ou debater de forma bem racional as condições que a vida nos oferece. E eu cada vez fico mais correto com o meu pensamento, acho que estou certo com o meu pensamento, porque a maior parte dos problemas clínicos, você veja, nós estamos falando aqui de dor muscular, e ela pode ter uma origem no estresse, né? Pode ter uma origem na questão da cabeça da gente não estar muito bem preparada para um determinado momento. Então, eu acho que as pessoas devem se cuidar um pouco mais com relação a essa questão de preparar o nosso cérebro para o dia a dia, principalmente no mundo de hoje,
que tem tantos impactos, né? Roberto, você está absolutamente correto em relação a isso, e cada vez mais a medicina vem mostrando o que a gente vê na prática, as pesquisas vêm evidenciando, né? Que há uma relação muito próxima, tanto de alterações psicológicas mesmo, de doenças psiquiátricas, quanto de estresse excessivo, né? Que é aí da vida moderna, vamos dizer assim, tanto com as doenças que causam dor e também com as doenças autoimunes e outras. Então, a saúde mental deve ser uma prioridade para todas as pessoas. O que é que uma pessoa com fibromialgia não pode fazer de forma alguma? Bom, não existe assim uma atividade que ela seja proibida, mas eu diria, pegando já um gancho do que a gente disse nessa questão aí do equilíbrio e da saúde mental, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem que prezar muito pela moderação e equilíbrio em vários aspectos. Então, tudo que for excessivo, e aí vai já do estresse excessivo, né? Desgaste físico. O desgaste físico, muitas vezes, independente da fase da doença, excessivo é ruim. Tentar moderação em vários aspectos da vida. Tentar cuidar de outros aspectos, não só a medicação, que a gente vai falar um pouquinho, mas o tratamento da fibromialgia ele envolve muito o estilo de vida. Então, a pessoa deve cuidar muito do sono, né? Porque a pessoa com fibromialgia também, a maioria das pessoas, ela tem um sono alterado. São os distúrbios do sono. Então, o sono não descansa. A gente sabe que tem alterações nas fases profundas do sono. Então, a pessoa deve cuidar do sono. Atividade física, né? De vários moderada, mas ela deve ser estimulada. Então, o paciente tem que se manter ativo fisicamente. Modulação do estresse, uma alimentação saudável. Então, esses cuidados no estilo de vida, Roberto, elas interferem diretamente na dor. Então, a pessoa com fibromialgia, ela deve buscar sempre esse equilíbrio, né, dos hábitos de vida, do ritmo de vida. Eu acho que seria isso, assim, o principal. Eu não lembro agora o nome do santo, mas tem um santo aí da antiguidade que já dizia isso, que nada faz mal e nada faz bem, desde que seja com moderação. Concordo plenamente. A fibromialgia tem cura? A fibromialgia ela não tem cura. Até o momento, não existe nenhum tratamento que a gente possa dizer que cure completamente a doença. Mas a gente tem muitos tratamentos que a gente consegue, em grande parte das pessoas, reduzir a intensidade da dor, proporcionar qualidade de vida. Então, embora não tenha cura, ela é uma doença crônica, a gente tem várias estratégias e tem tentado, né, cada vez novas alternativas para tentar trazer qualidade de vida para essas pessoas com fibromialgia. A alimentação interfere? A pessoa com fibromialgia tem que fazer um determinado regime, cuidar da alimentação para que evite crises, evite uma maior intensidade da dor? Bom, na fibromialgia, assim como em outras condições de saúde, a gente sabe que uma alimentação equilibrada, principalmente, né, menor número de industrializados, a alimentação mais natural, tudo isso costuma ajudar muito o bem-estar do paciente, principalmente melhora da fadiga, mas a gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre um tipo de alimento, assim, que deve ou não, isso aqui é proibido comer. Existem linhas de pesquisa que mostram, na prática a gente vê que algumas pessoas com fibromialgia toleram e acham que piora com alguns tipos de alimento, glúten ou laticínios, mas ainda não é uma coisa para todas as pessoas. Então a gente diz que sim, uma alimentação equilibrada e, se possível, o suporte de um nutricionista para tentar identificar alguns tipos de alimento, né, que melhoram o bem-estar ou o contrário, que piora os sintomas, é muito interessante quando a gente pode ter esse suporte nutricional. E certamente para a saúde como um todo, a gente não tem dúvida de que a alimentação ela impacta positivamente ou negativamente, né, Roberto? Bom, eu gosto muito de chuchu e acho que ele não faz mal para ninguém, certo? Sim. Sessões de terapia, já que nós falamos que ela pode ter um start ali em estresse, quer dizer, é uma coisa que pode vir da mente, né? Sessões de terapia com psicólogo pode ajudar, depois que a pessoa já adquiriu a fibromialgia, ela pode amenizar, pode atenuar, pode acabar com as dores? Olha, o tratamento
né, dessa parte emocional com psicólogos, psicoterapeutas, eventualmente com psiquiatra, faz total diferença para quem tem fibromialgia. E de várias formas. Então, assim, é um dos pilares do tratamento. A gente recomenda fortemente um acompanhamento com o psicólogo e pode ajudar de diversas maneiras. Na verdade, quem tem ansiedade, depressão, algum processo junto com a fibromialgia é essencial, mas mesmo para quem não tem, Roberto, hoje a gente sabe que o psicólogo, ele atua ensinando mesmo e treinando diversas técnicas de enfrentamento em relação aos sintomas, em relação à dor, ajustes de rotina, ajustes no dia a dia, tentar ver uma nova forma, né, de adaptação depois do surgimento da doença, enfim. A psicoterapia, ela ajuda para todas as pessoas que têm dor. Na verdade, eu diria que para todo mundo, né, Roberto? Mas para as pessoas que têm fibromialgia e conseguem ter um acompanhamento psicológico, com psicólogo, faz uma diferença incrível. Então, é um tratamento muito interessante. Existe forma de prevenir a doença? Falar assim, olha, eu estou fazendo um tratamento para não ter a fibromialgia. A gente não tem, até o momento, nenhum tratamento que a gente pode dizer preventivo em termos de medicamento ou de técnicas que a gente vai usar e não vai desenvolver. Isso ainda não existe. Mas cai aqui de encontro ao que a gente já disse, né? Por exemplo, pessoas que têm que ter cuidado maior, pessoas que já têm outras dores, por exemplo, eu tenho enxaqueca, eu tenho outros tipos de dor crônica de outras formas, ou eu já tenho histórico familiar de fibromialgia, ou eu tenho depressão, ansiedade, que são coisas que acompanham a fibromialgia. Como é que ela pode evitar, se é que a gente pode dizer assim, com isso tudo que a gente já falou? Um foco total na saúde emocional, melhoras de várias, né, várias técnicas e várias estratégias, atividade física, então manter o corpo em movimento de formas variadas também, né? Alongamento, atividade aeróbica regular, isso sim a gente acredita que pode ajudar, Roberto, nessa evolução. Eu pergunto para você por que a fibromialgia atinge mais as mulheres do que os homens. Seria por causa que a mulher é mais emotiva? Pois é, a gente não tem essa resposta definitiva ainda. Existem várias hipóteses, né? Desde essa questão de que a mulher tem maior incidência dessas outras condições, né? Emocionais, enfim. Pode existir, né? Existem pesquisas na linha de que tenha talvez aí um componente relacionado aos hormônios, tá? Nessa desregulação toda, mas a gente ainda não tem essa resposta. E de fato é uma doença muito prevalente nas mulheres. Nós conversamos com a doutora Ana Paula Gomides, que é especialista em reumatologia e está explicando para nós sobre a fibromialgia. Nós agradecemos bastante pelo seu trabalho, doutora, por tudo que você faz em prol do próximo, né? Porque cuidar da pessoa, cuidar do próximo é uma função do médico e que nós agradecemos bastante o trabalho de vocês e agradeço pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer, Roberto. Até a próxima. E agradecemos a você de casa que esteve conosco no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.